Oi, meu nome é Ana e esse é mais um vídeo falando sobre as minhas leituras no desafio Lendo um Livro de Cada País do Mundo. E pela primeira vez, esse é o primeiro livro que não tem clima nenhum de gracinha nem de nada. Acho que o livro mais difícil de todos os que eu li até agora, ele é sobre o país Ilhas Marshall e o nome dele, o título é My History as a Survivor of US Nuclear Tests in the Marshall Islands, ou em português, Minha História como Sobrevivente dos Testes Nucleares dos Estados Unidos nas Ilhas Marshall, de Kettner Tima. E vamos falar agora dessa leitura. O livro foi publicado originalmente na Amazon, o e-book, em 2013. Ele tem só 23 páginas, você consegue ler o e-book eu comprei por R$6, ali você consegue comprar por esse mesmo valor. E ele é disparado o livro mais difícil que eu li até agora. Eu achei que todo o contexto de guerra e tal que eu tenho lido nos países, principalmente do continente africano, estavam sendo já difíceis, né, de engolir. Ler sobre a guerra já é difícil, porque são guerras que realmente aconteceram. Então eu acho que para qualquer pessoa que é empático, que lê ali sabendo que aquilo aconteceu, vai ser difícil de fazer a leitura. Mas esse aqui, ele dá um aperto diferente na garganta. Eu não vou saber explicar exatamente, mas então, nem sei. Vou começar aqui falando sobre o contexto. Como eu falei, esse livro, ele é um livro biográfico. Ele é totalmente baseado em fatos reais. O Kettner Tima era um garotinho que viveu ali o dia em que uma das maiores bombas ali foi derrubada sobre as Ilhas Marshall. E o livro é sobre o relato dele, o relato ocular, o relato visual do que aconteceu, e ele contando o que aconteceu nesse passo a passo. Talvez por isso o livro é tão curto. No final do livro ele se dedica a falar um pouquinho sobre o que aconteceu na vida dele depois e tal. Ele é um narrador até bem otimista, principalmente porque tudo aconteceu do ponto de vista de uma criança. Salvo engano, ele tinha acho que 9 anos de idade, algo assim. Não vou falar tão especificamente sobre o que ele escreve, porque, como eu falei, tem 23 páginas, então é um relato que eu acho que vale a pena você ler, mas é biográfico e visual. Ele estava na ilha, a bomba nuclear foi explodida, as Marshall Islands são várias ilhas pequenininhas. Ele estava em uma das ilhas, essa ilha explodiu, ele acordou de manhã, ele viu o clarão, ele viu a experiência dessa bomba nuclear estourar e ele relatou. E aí o livro é esse relato autobiográfico dele, falando sobre isso, sobre qual foi a sensação dele, o que aconteceu e parará. Eu acho que o que mais impactou foi que, quando eu fui pesquisar depois sobre o pós, né, assim, a gente sabe que os Estados Unidos, os países em guerra, eles fazem atrocidades, nós sabemos disso, mas o contexto histórico desse livro eu achei a coisa mais impactante. O primeiro qual que é o contexto. Isso aqui é pós-Segunda Guerra Mundial, e os Estados Unidos começaram a usar essas Ilhas Marshall. Eu vou colocar uma imagem aqui, é um conjunto de várias micro-ilhazinhas, e eles começaram a usar essas ilhas como áreas de teste de bombas nucleares. Então, em números, entre 1946 e 1958, os Estados Unidos detonaram 67 bombas nucleares nessas ilhas. Bombas de teste, eu não sei dizer o tamanho delas, mas assim, em muitas delas o impacto foi muito maior do que eles esperavam. E o grande problema das bombas nucleares é a radiação. Não é necessariamente a explosão local ali, né? Tipo, sei lá, dinamite. É a radiação que continua perdurando depois de muito tempo. Os principais lugares onde essas bombas foram jogadas foram 2 atóis, que é o atol Bikini e Enewetak. E aí, que dessas 67 bombas aí, a mais famosa é chamada Castle Bravo, ou só Bravo, que foi jogada em 1º de março de 1954. E essa biografia do Kettner é justamente sobre essa bomba aqui. Ele estava em uma das ilhas quando essa bomba foi explodida. Só que o que acontece? Como eram testes, você está testando, você não sabe exatamente o que vai acontecer. E essa era uma bomba de hidrogênio. Ela teve uma potência cerca de 1000 vezes maior do que a bomba que foi jogada em Hiroshima, para vocês terem noção. E ela espalhou radiação por muitas áreas que eram habitadas, principalmente por populações indígenas. Porque essas regiões de ilhas, cada ilha ali é uma comunidade étnica que tem uma cultura, que tem uma tradição. Então, assim, quando eu li, eu falei assim, cara, isso é genocídio. É genocídio. E o pior, genocídio, sei lá, na bala, a pessoa morre na hora. Isso aqui é genocídio por gerações. Porque quem não morrer da radiação
vai ficar com problemas sobre a radiação que vai passar de geração em geração em geração pra sempre. É uma maldição. A radiação é uma maldição ali que foi jogada sobre as pessoas que estavam nessas ilhas. E aí entra algumas dúvidas que eu fiquei com elas quando eu fiz a leitura. O livro estava em inglês, então talvez as dúvidas surgiram por minha falta de interpretação mesmo, mas que depois, pesquisando, só ficou pior ainda a experiência da leitura. Que é o que? No texto biográfico, ele era uma criança, ele tinha acho que 9 anos de idade, e aí ele vai citando o passo a passo das coisas que aconteceram. E o Katchner cita que foi durante o amanhecer que a bomba foi jogada. A primeira coisa que aconteceu foi que eles viram aquele clarão, aí depois não aconteceu nada, aí aconteceu a ventania, que ele cita, e tempos depois eles citam que começou a cair uns floquinhos do céu, que pareciam, eu acho que não é tipo floco de neve, mas como se fossem cinzas, algo assim, que eles acharam que eram simplesmente cinzas de uma explosão, alguma coisa assim, mas que depois tem um termo que ele usa em inglês que é fallout, mas eu não sei qual que é a tradução exata no português, mas é como se isso fosse resquícios da radiação caindo. E aí cita o quê? Que esse fallout, ele caía nas pessoas, ele tocou as pessoas, caiu no alimento que as pessoas comeram. E as pessoas não sabiam o que era. Então elas comeram mesmo assim, elas interagiram com esse tipo de radiação. E teve umas coisas que eu li e eu falei, cara, estranho, porque ele cita que antes das bombas serem jogadas, era comum os Estados Unidos irem com navios de 3 em 3 meses nessas populações, e eles levavam algumas coisas como comida, roupas, coisas assim, que pro ponto de vista do autor, acontecia que ele achava até legal, que divertido, uma coisa de fora, um ponto de vista de fora. E quando eu li isso, eu pensei assim, peraí, então os Estados Unidos, a minha inocência / burrice. Peraí, então os Estados Unidos, quando jogou essas bombas, sabiam que tinham populações vivendo nesse local, porque eles iam lá com frequência e eles acompanhavam. Quando eles jogaram essa bomba, eles sabiam que essas pessoas ainda estavam lá e eles tiveram a oportunidade de buscar essas pessoas e retirá-las de lá. Já acho errado jogar a bomba lá. Vamos começar daí. Mas ainda assim, eles tinham essa oportunidade. E isso não só não aconteceu, como cita que, primeiro, depois que a bomba foi e soltou e que caiu esse fallout, primeiro eles levaram das ilhas os velhos e as grávidas, velhos, idosos e mulheres grávidas, e depois eles levaram da ilha, tipo, 2 dias depois, sei lá, eles levaram o restante da população. E aí eu falei, isso aqui tá parecendo um teste humano, um teste realmente humano. Gente, isso tudo aqui é a minha visão só lendo o relato do cara, tá? Eu não tinha conhecimento sobre nada do assunto antes, então pra vocês, nossa, que menina idiota, mas foi a minha reação automática, eu lendo e falando assim, cara, isso não é possível. Beleza, terminamos de ler o livro, fui pesquisar. Os Estados Unidos escolheram fazer testes lá, é óbvio que eles sabiam que tinham pessoas lá, e eles escolheram fazer testes lá porque nessa região do Pacífico tem uma população pequena, é uma região remota o suficiente para jogar uma bomba em larga escala, então não é como se estivesse testando no Canadá, que é uma população enorme, lá tem uma população menor, como se isso de alguma forma justificasse você jogar uma bomba lá, mas tudo bem. E que é como se realmente fosse um teste, porque isso entrou depois em pauta, um teste não só de como que a bomba ia funcionar, mas de como que a radiação ia funcionar nessas pessoas. Isso aconteceu durante a Guerra Fria, que é aquele conflito ali, Estados Unidos e União Soviética. Eles estavam testando para fazer bombas mais poderosas e aí precisava fazer desse tipo de teste aí, por causa da corrida armamentista. E nesse caso específico, as Ilhas Marshall eram um território administrado pelos Estados Unidos e supervisionado pela ONU, que não funcionou de bosta nenhuma porque jogaram uma bomba lá, mas enfim, nossa. E aí o que acontece? Sobre os testes humanos, essa que é a parte controversa, porque quando você lê no livro, o relato, o Katchner Tima, ele cita que eles não foram resgatados. Eles foram levados para dentro desses navios um tempo depois e fizeram testes de sangue. Os efeitos, os sintomas da radiação começaram a surgir um certo tempo depois, não foi automático, não foi explodiu a bomba, agora já deu efeito, é um tempinho depois. O sangue deles foi testado, o que eles iam comer, eles tiveram que ficar em quarentena. Então é basicamente como se as pessoas que moravam lá, as comunidades indígenas que moravam lá,
como se fossem ratinhos de teste, objetos de pesquisa, para saber como que essa radiação vai funcionar nessas pessoas. E tem alguns documentos de estudos que aconteceram depois, que foram encontrados, onde deu a entender que é o óbvio que essas pessoas foram tratadas como objeto de pesquisa sem ter qualquer consentimento, que é o ponto de vista do Katchner aqui. Eles não foram consultados. Nossa, tudo isso é tão absurdo, você ser consultado para você ser teste de radiação. Mas é basicamente isso. Foi forçado, não tem consentimento. Cada frase que eu leio aqui do meu estudo soa mais absurdo. Então, esse uso de pessoas para uma pesquisa científica foi deliberado, digamos assim. E qual que é o principal ponto sobre o Castle Bravo, que é essa bomba nuclear específica? Esse acidente, ele teve uma proporção tão grande, eu vou colocar de novo aqui outro mapa, que ele não só pegou nas Ilhas Marshall, que foi que é próximo do atol, onde foi jogada a bomba, como pegou um barco de pescadores japoneses. Então, o Japão é bem aqui em cima, as Ilhas Marshall estão mais ou menos aqui, a bomba foi jogada... Vou colocar no mapa, eu não sei agora onde exatamente, mas esse acidente, ele contaminou os moradores locais, atingiu esses pescadores japoneses. Esse caso do barco japonês se chama Daigo Fukuryu Maru, que é o Lucky Dragon número 5, que foi um escândalo internacional, porque acontece, olha que loucura. O que acontecia ali no Pacífico, ali na região das Ilhas Marshall, não chegava tanto assim na opinião pública, porque é uma ilha que é administrada pelos Estados Unidos. Essa supervisão da ONU, não vou saber dizer até que ponto que isso acontecia, mas eles estavam muito isolados. Quando acontece no Japão, uma tripulação de pescadores está morrendo de radiação, peraí, o que tá acontecendo? O que foi que aconteceu pra tá morrendo de radiação? Onde foi que jogaram bomba? É aí que isso começou a trazer a pauta. Ou seja, se, Deus que me perdoe, se não tivesse atingido esse barco japonês, era capaz que esse assunto nem tinha tido a profundidade do tema do que aconteceu. E aí, por essas pessoas terem sido atingidas, começou a acontecer uma certa movimentação internacional sobre políticas antinucleares, sobre críticas de todos os outros países sobre esse tipo de teste. Foi uma época de maior pressão contra essas armas nucleares. Só que ainda assim, era a Guerra Fria. Meio que a guerra armamentista eu não sei nem dizer se é socialmente aceito, mas é uma coisa que era característica da época, entendeu? Não é como se eles estivessem soltando uma bomba exatamente agora. Lá, era um contexto tão absurdo de guerra que isso, em algum nível, fazia sentido. E aí... Meu Deus. Aí, quando eu finalizei a leitura, eu pensei, cara, não é possível que os Estados Unidos não foi penalizado por isso. E aí que entra. Formalmente, não teve um real, entendeu? Eu li que teve algumas compensações financeiras, mas que muitas pessoas relataram que essas compensações não duraram muito tempo. A única coisa que aconteceu foi, tipo assim, criar um fundo para atender essa população, mas acontece muito desse tipo de indenização às vezes não chegar para a comunidade, ou então são moradores de um lugar remoto, então para eles serem atingidos por esse tipo de compensação já é difícil. Valores que nunca foram pagos integralmente. Em 1986, os Estados Unidos e as Ilhas Marshall assinaram um Compact of Free Association. Então teve esse tipo de documentação, assim, que, na minha opinião, é mais teórico, é mais no papel, assim, estamos compensando pelo que fizemos. Mas, assim, os impactos foram totais. No próprio livro, no próprio contexto da época que aconteceu, o Katchner já cita que quando eles retornaram para a ilha, a cor da vegetação já tinha mudado. Então teve um impacto muito grande ambiental, psicológico, da vivência dessas pessoas, porque como eu falei, não morre na hora. Foi uma morte que se estendeu por muito tempo. Problemas genéticos, porque mais uma vez, como eu falei, eles não tiraram nem as grávidas de lá. Então, os problemas genéticos causados pelo impacto da radiação perdurou ali naquelas comunidades. E assim, pra mim, é o que eu falei, é uma maldição. Dizimou aquela comunidade ali por gerações e gerações, e mais de uma comunidade. Porque aqui a gente tá falando eu não lembro se cita especificamente qual que é a etnia dele, se tem uma separação específica. Aqui tem sim, ó. O dele é Rongelapés. Eu não sei
Aqui, achei. O Katchner, ele é do Ronja Lapese, que é assim, não é que cada ilha vai ter uma tradição muito diferente, mas basicamente o contexto do local onde você nasceu vai meio que ser seu contexto familiar, o atol ali que você nasceu, o clã, a região. Então, o Ronja Lapese é o do Katchner. Tem os de Bikini, que é outro atol, que é um dos que tinha muito esse tipo de teste. Tem o Enewetak, que é outro, tem o Majuro, que é outro. E pra você ver, se a Bravo alcançou até o ambiente onde tinha pescadores japoneses, que assim é longe da costa japonesa, mas ainda assim é muito grande, todos esses povos aqui, eles foram afetados de alguma forma. Então, a gente não tá falando só de um teste que atinge um povoado, entendeu? É um nível muito grande de pessoas que foram atingidas por causa desses testes. Como eu falei no final da obra, o Katchner, ele fala sobre a experiência dele de sair e retornar para a ilha. Ele escreve de uma forma até otimista, sabe? Que me constrangeu bastante. Ele fala sobre a experiência dele conhecendo a igreja Mormon, a igreja acho que é Santo dos Últimos Dias. E ele fala disso com muita bondade no coração, sobre que ele teve a oportunidade de ajudar outras pessoas, que isso ajudou na vida dele, que ele realmente teve uma conduta de cuidado com o próximo depois. Isso sai um pouco do escopo, mas me mostrou que o Katchner era uma boa pessoa. O Katchner é uma boa pessoa, agora não me recordo se ele já faleceu, mas ele cultivou coisas boas, ele era uma boa pessoa, e eu não duvido que isso faz parte da cultura de onde ele nasceu, das pessoas com quem ele vivia. E só de pensar que comunidades inteiras foram praticamente dizimadas a longo prazo por causa desse tipo de teste, é um negócio que, assim, é loucura, porque não é uma coisa que as pessoas tiveram nem a oportunidade de se defender, entendeu? Não é nem como se fosse uma guerra civil, sei lá, que você tem alguma coisa, tem uma faca em casa que você pode se defender. É uma bomba nuclear. É uma bomba nuclear que foi soltada no quintal da ilha das pessoas e que mesmo tempos depois, assim, eu sei que nenhuma compensação seria, mas mesmo que fosse tentado, não teve compensação, não teve. Isso aqui é um assunto que eu, pelo menos, nunca tinha ouvido. Eu não me recordo de ouvir sobre isso aqui nessa escala, entendeu? E o fato de que afetou tanto essas pessoas e que nada foi feito e que continua afetando é uma coisa absurda. Cada livro que tem de contexto de guerra que aparece aqui no desafio, eu acho que eu vou talvez ter me acostumado ou saber lidar de alguma forma, mas é um pior do que o outro. E nesse contexto aqui eu achei uma judiaria muito maior. Foi o pior livro lido até agora. O melhor, porque foi capaz de fazer isso em 23 páginas, né, de criar essa conexão, mas foi o pior, foi o pior relato, foi o relato mais cruel, porque é literalmente um país rico, um país com uma supremacia, um país com condições de melhorar por completa a qualidade de vida de uma população, ou então de incentivar lá a cultura, a saúde, resguardando a tradição das pessoas, mas que ao invés de usar esse poder de supremacia que possui para fazer uma coisa boa, usou para atacar eles de uma forma covarde, de testá-los de uma forma covarde. Mesmo na pior das hipóteses, que já seria desabrigar as pessoas, retirando elas do seu local de origem e levando para outro lugar, que já é uma hipótese ruim, ainda assim, eles poderiam ter feito isso. Eles poderiam ter passado em todas as ilhas e tirado as pessoas de lá e depois fazer os testes. Não que justificasse, mas ainda assim isso poderia ter sido feito. E isso não foi. Eles deixaram as pessoas lá para testar. E isso é uma coisa que a gente lê em livro de distopia. Isso é uma coisa que a gente vê os Estados Unidos fazendo filme de alienígena e os alienígenas pegando a gente pra fazer teste, sabe? E nessas histórias eles são os vilões, claro, como assim? Estão fazendo testes, nossos soviéticos estão fazendo testes, nananã. E é errado. Mas eles fizeram isso, entende? Eles fizeram isso na vida real, não foi nem na ficção. Isso aconteceu, isso foi um registro do que aconteceu. 23 páginas curtas e rápidas de uma atrocidade que aconteceu. E, sinceramente, é difícil acreditar que aconteceu.
Não sei nem o que dizer. E essa foi a resenha. Não consegui seguir tão bem assim a pesquisa. Fiz várias pesquisas aqui que eu queria ter colocado sobre contexto, sobre guerra, nananã, opinião dos países, parará. Mas a verdade é que o livro, o Katchner, ele escreve de forma muito sensível. A leitura não é difícil, mesmo em inglês. Se você tem algum nível de inglês, tente ler, porque não é tão difícil assim. O livro é acessível, vale a pena ler, vale a pena pesquisar. Não é uma leitura explícita, então esse impacto que teve em mim, eu acho que foi chegar a essas conclusões do estudo. Não foi necessariamente sobre o livro do cara. Você pode ler, não tem nenhum texto específico ali de gatilho. Tirando tudo isso que eu falei, e é isso. Não tem nenhuma memória boa aqui. Só de ser grata pela misericórdia de Deus na vida do Katchner, de ver que depois ele foi alcançado por boas pessoas e conheceu boas pessoas e teve a oportunidade de viver uma boa vida depois de tudo isso. E acreditar na justiça de Deus, de que as pessoas que fizeram isso pagaram de uma forma ou vão pagar de alguma forma no inferno. É horrível dizer isso? Acho que não. Acho que é justiça divina. Não sei. Enfim, é isso. É o fim dessa resenha. Ficou um clima estranho, mas é isso aí. Continue assistindo outros vídeos do canal e obrigado por assistir até aqui.